Olá, bem-vindos a mais um podcast Minha Vida na Tela. O filme de hoje é Patch Adams, O Amor é Contagioso. Provavelmente você já assistiu na sessão da tarde. Parece um filme despretensioso, mas Patch Adams é um filme com uma profundidade existencial muito grande. E eu vou colocar para vocês aqui alguns pontos. Trata-se da história de Hunter Patch Adams, um estudante de medicina americano que na década de 70, após uma internação em um hospital psiquiátrico, decide fazer o curso de medicina para se tornar um médico, vamos dizer assim, diferenciado. O Dr. Patch Adams, ele foi ao decorrer da sua carreira acadêmica desenvolvendo terapias que favorecessem uma humanização do atendimento. Para quem não conhece, foi ele que é o fundador dos famosos Doutores da Alegria. Durante todo o filme, ele vai mostrando como os médicos não precisam ter uma abordagem fria, estritamente técnica ao lidar com seus pacientes. Mas muitas vezes ele pode desenvolver o humor, a empatia, o carinho, o cuidado com seus pacientes. Famosa cena quando ele está com um grupo de estudantes e um professor, e eles começam a analisar uma paciente e ninguém pergunta o nome da paciente, até que o Patch Adams pergunta. E assim ele foi ganhando inimigos, especialmente aqueles profissionais mais, vamos dizer assim, ortodoxos, não viram com bons olhos os métodos de Patch Adams. Ele foi perseguido por colegas, por professores, e por outras pessoas. Mas nada o fez parar. Começa a namorar uma moça, uma estudante de medicina, e junto com outros amigos eles fundam uma casa, um hospital clínica 24 horas para atender as pessoas que não tinham condições financeiras ou que tinham condições adversas. Acontece que aí um paciente psiquiátrico tem contato com sua namorada e acaba por assassiná-la. Ele entra numa crise, se deveria continuar, se todo aquele idealismo dele não era apenas uma fuga. Quando ele tem a famosa cena, quando ele vai para uma colina e ele pergunta para Deus o que ele deve fazer, se ele não deve desistir, e ele vê uma borboleta e ele entende que era um chamado de Deus para ele continuar a sua missão. E aí logo depois, ele começa a conquistar as pessoas, os pacientes, até colegas. A famosa cena onde ele está numa banheira com macarrão, ajudando uma paciente a comer. E no final, ele passa por um julgamento, onde ele fala muito do que ele acredita como princípio de vida, do cuidado com os pacientes humanizado. E termina o filme ele se formando. E o que a gente sabe depois do filme é que ele fundou tanto os Doutores da Alegria, como várias outras instituições para cuidado humanizado. Bom, esse é o filme. Mas aqui vai algumas reflexões sobre o filme. Primeiro ponto. O que faz o Patch Adams não desistir diante de tantas adversidades, de tantas perseguições? É o poder do sentido e do propósito. Quando você percebe, o Nietzsche, ele costumava dizer o seguinte: aquele homem que tem um porquê supera quase qualquer como. O Patch Adams tinha um porquê muito claro. Existem outros pesquisadores atualmente, inclusive um chamado Simon Sinek, que ele vai falar que muitas empresas elas não têm perseverança de chegar até o seu objetivo final, porque elas não começam por um porquê. O Patch Adams tinha um porquê muito claro. Ele sentia um chamado da vida, ou um chamado de Deus, para servir aos pacientes de uma maneira mais humanizada. Ele estava inconformado com aquela maneira meramente fria, técnica e hospitalocêntrica. Ele queria cuidar dos pacientes, ele queria estar próximo, ele queria morrer, estar ao lado daqueles que estavam morrendo, nem que seja para dar um último alento, e a gente vê isso no filme. O propósito, o sentido, é aquilo que faz as pessoas seguirem em frente a despeito de todas as dificuldades. Vamos lembrar do Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, que ele foi percebendo, ele que foi preso num campo de concentração nazista, porque ele era judeu, e ele percebeu
que as pessoas que sobreviviam mais, fora aqueles que tinham as aleatoriedades da vida, mas aquelas que conseguiam sobreviver mais eram aquelas que tinham um sentido, que entendiam que a vida tinha uma missão, que a vida tinha um propósito. E quando a gente fala em missão, em propósito, a gente não está falando apenas de grandes coisas, nós estamos falando das missões do dia a dia. É alguém para cuidar, é um trabalho para exercer, é uma missão, é um trabalho de evangelização, mas é o trabalho de cuidar de alguém. Quais são as pequenas missões e sentidos que a vida te confere? Quais são os chamados que Deus te faz para que sejam fortes o suficientes para você não desistir dessa caminhada, como não fez exatamente, ele não desistiu, Pat Adams. Segunda coisa importante é que quando o Pat tem a perda da namorada dele, ele entra numa profunda crise. É uma chamada crise temporal existencial. Ele se questiona. Todos nós passamos por crise. A crise está muito ligada à perda, a um ciclo que se fechou na minha vida. E a crise, ela não é boa nem é ruim. Ela é uma pergunta que a vida nos faz. A resposta que nós damos a essa crise é que vai qualificar essa crise na minha vida. Foi isso. O episódio, a circunstância desencadeou nele uma crise. E ele deu uma resposta. Eu quero continuar. E continuo até com mais força. Às vezes a vida parece até que desautoriza a Deus, né? Os acontecimentos, parece que Deus perdeu a autoridade. Por que isso aconteceu? E é compreensível, é doloroso. Às vezes nós não compreendemos e eu acho que a gente tem que se permitir viver uma crise de se questionar, como fez o Pat Adams. Mas tem uma frase antiga que diz o seguinte: quando às vezes nós não entendemos, nós damos tempo para que Deus explique. Existem situações na nossa vida que a gente tem que dar o direito de resposta para Deus. Ainda que Ele vai levar uma vida inteira para nos explicar, cabe a nós estarmos atentos, porque Deus vai se revelando mesmo nessas circunstâncias de crises, nessas situações onde nós não temos respostas e que nós temos que, muitas vezes, continuar seguindo o barco, mesmo sem ter completo entendimento. O propósito, a crise existencial e, por fim, algo muito interessante. O próprio Viktor Frankl vai falar que você não encontra o propósito entrando cada vez mais dentro de si mesmo, mas o propósito de vida ele se realiza fora. As portas da felicidade, já dizia Kierkegaard, se abrem para fora. O esquecer-se de si, no bom sentido, não de autodepreciação, mas o olhar para um outro fora de mim, que precisa de mim, que também precisa ser cuidado, pode ser uma fonte de sentido. E aqui a gente não está falando nada, não tem nada a ver com não ter uma autoestima e não cuidar de si mesmo e não ter zelo pela própria vida, mas está falando que o sentido habita fora. Eu processo dentro de mim, mas eu realizo ele fora de mim. Foi isso a vida do Pat Adams. O cuidado com o outro, o amar o outro, o estar a serviço do outro, foi fonte de grande sentido para ele. Espero que tenha contribuído para alguns questionamentos dentro de você. Nós vamos ficando por aqui e nos encontramos no nosso próximo podcast, Minha Vida na Tela. Obrigado.